Na conexão com outros seres e consigo mesmo, nasce a verdadeira chama da inspiração divina, uma centelha que se expande quando compartilhada, irradiando amor, compreensão e generosidade, demonstrando que a verdadeira essência divina é encontrada na união e no respeito mútuo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Pois não? Porque eu gostaria de... Eu sempre assisto seu programa, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? São Paulo, de São Paulo, né? De Rio Claro. E eu tive problema, né? Com bebida, tudo, né? E faz 1 ano e pouco que eu parei de beber, né? Tô indo em grupo, tudo, mas pra mim tá sendo difícil, sabe? Porque eu tô indo em grupo, tudo, entendeu? Tô indo em igreja, tudo, entendeu? Mas só que parece que assim, não tô tendo assim, sabe, amigos, essas coisas, tá sendo difícil, entendeu? Ô Luiz, os seus amigos que você tinha, eles eram os amigos da bebedeira lá da vida antiga ou não? Oi? Os amigos que você tinha antes, né? Porque agora você se sente mais sozinho, não é isso? Os amigos que você tinha antes eram os amigos com quem você bebia? Era? Sim. E agora tem que conquistar outros novos agora, meu amigo. É interessante porque às vezes a nossa vida, ela tem que se dividir em etapas, né? Antes de eu fazer o esforço, digamos você, está fazendo aí o seu esforço para parar de beber. E parabéns, viu, meu filho? A opção por parar de beber, a opção por cortar um vício na nossa vida é uma demonstração de maturidade. E digo mais, é uma demonstração de autoestima. Eu me amo, eu não vou me julgar fora. E o vício é muitas vezes uma oportunidade em que eu estou me julgando fora aos poucos. Luiz, os amigos do passado pode ser que não compreendam a sua opção agora. Então, meu amigo, está na hora, quem sabe, de virar a página com tudo, né? Arrumar novos amigos, de repente o seu próprio grupo que está se recuperando com você é um novo grupo de amigos que você pode ter. Comece a fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para perto de você. E às vezes as nossas opções de mudança, elas só podem vir a se tornarem uma realidade, né? Só se concretizam como coisas boas na nossa vida e a gente dar conta daquilo que a gente se propôs, se a gente estiver bem assessorado. Essa oportunidade bonita que hoje você tem de estabelecer novos laços. E vou lhe dizer uma coisa, Luiz. Os melhores amigos que nós podemos ter na vida são aqueles que estão do nosso lado lutando para a gente ser melhor. De repente, eu não sei se você tem esposa, se você tem filho, mas eu tenho certeza que você tem pai, que você tem mãe, que você tem você tem irmãos. Estas são as pessoas de quem você precisa se aproximar nessa hora. Que às vezes o seu conceito de amigo está errado. Às vezes amigo você acha que são os colegas que você tinha. E esses definitivamente nem sempre são amigos da gente. Amigo que fica vendo a gente mergulhar no vício e não faz nada por nós, isso não é amigo não. Amigo que vai pra balada e faz questão de lhe ver embriagado, que faz questão de lhe ver dopado e depois fica satisfeito em lhe ver nessa situação, isso não é amigo não. Amigo é aquele que olha nos olhos e diz, olha, você não está certo não. Está precisando cuidar de você. Eu, pessoalmente, identifico os meus amigos de verdade, são esses. Que olham nos meus olhos, que conhecem as minhas fraquezas e me ajudam a superar. Eles valem a pena. São as pessoas que a gente precisa ouvir. Ontem eu fiz uma experiência interessante o Padre Joãozinho esteve aqui na semana passada. Ele, padre da congregação da qual eu faço parte, né? Embora esteja em processo de desligamento, né? Mas eu sou padre do coração de Jesus, porque não tem como tirar isso de dentro de mim. E os meus grandes amigos estão lá na congregação também. E uma das coisas bonitas que ontem eu pude viver, né? A gente saiu para jantar e a gente ficou até mais de meia-noite conversando, batendo papo. E naquela experiência de ver o Joãozinho preocupado com a minha vida, sabe? De vê-lo interessado com as minhas questões, né? De vê-lo interessado com aquilo que é próprio da minha vida hoje, das mudanças que aconteceram, essa coisa toda nova que se abre diante de mim, e de vê-lo com uma palavra de sabedoria. Fábio, procura fazer assim, procura dar atenção a isso, procura dar atenção àquilo. A mesma experiência que eu tive, que eu contei do Padre Zezinho, num telefonema dele. Quando você descobre que alguém está verdadeiramente interessado, e o mais bonito, gente, compromissado. Não é só interesse de querer saber como é que vai e de querer jogar uma crítica em cima, mas compromissado com a sua felicidade.
Ao longo dessa semana, você não tem ideia de como Deus foi concreto na minha vida, através de manifestações carinhosas de pessoas que me escreveram, que disseram, sabe, padre, olha para frente, olha para o seu ministério, lembra que você é padre. Então, Luiz, quando é que a gente reconhece os verdadeiros amigos? Os que estão comprometidos com o seu projeto maior. Pode ter certeza disso, meu filho, que você vai identificar as pessoas que são essenciais na sua vida a partir disso. São aquelas que não deixam você esquecer do seu bom propósito. Olha, fica firme porque você está se libertando do álcool. Então não vá criar situações em que você pode ser fraco. Fortaleça-se. Jesus dizia isso o tempo todo. Fortalecei-vos para o combate. A palavra de Deus nos ensina isso o tempo todo. A vida, minha gente, toda vez que nós queremos ser melhores, nós vamos ter que estabelecer uma luta, travar uma luta. Não chove felicidade na horta de ninguém. Deus não prometeu que seria assim. E da mesma maneira como nós não podemos criar essa ilusão dentro de nós que a perdição vem da noite para o dia, não. Nós vamos nos perdendo aos poucos. É uma coisa que vai minando aqui, uma coisa que vai minando ali. Eu tenho uma evangélica, eu até falei dela no meu blog. Ela não queria nunca que eu falasse dela na televisão, mas eu vou falar. O nome dela é Maria Josefina. Uma mulher de uma sabedoria. Toda vez que chega um e-mail dela para mim, e que eu termino de ler, às vezes nem é direto para mim, são e-mails que ela manda, ela é uma mulher muito inteligente, muito capacitada. E escutar, eu nunca ouvi a voz dela, nunca vi o rosto dela, mas a palavra dela é uma voz tão profética na minha vida, eu confesso para você, que para mim aquilo significa uma forma de oração. É como se eu estivesse em contato com a palavra de Deus, sabe por quê? É uma palavra que fere, ela não fica me adulando, mas ela está comprometida com a minha felicidade. O que ela fere, eu sei que é para curar. Uma vez eu me recordo de uma palavra dela para mim no final do ano. Cuidado, você está se perdendo dentro das suas possibilidades. Você está esquecendo que você é padre. Você está esquecendo qual que é o motivo de você ter ficado conhecido. Cuidado para isso não acontecer. Isso pode acontecer em pequenas coisas. E eu abri os meus olhos e comecei a perceber a verdade. Eu tenho a obrigação de me recordar o tempo todo o que me fez ficar conhecido. Quem me conhece, me conheceu por quê? Porque eu sou padre, minha gente. É esse solo aqui, ó, que me evidenciou para o Brasil. Você acha que eu fiquei famoso por causa de Rede Globo? Por causa do programa que eu apareci na Globo? Por causa da propaganda que apareceu na Globo? Imagina, isso, o que me fez acontecer dentro do contexto em que eu estou acontecendo é esse solo aqui. É a minha experiência de padre que me evidencia. O povo quer meu coração de padre, muito embora, e aliás, minha gente, com toda a sinceridade, de tudo que às vezes sai sobre mim, sabe o que mais me fere, que mais me machuca? É o desrespeito com o meu público. Quando diz e joga todo mundo dentro de um mesmo saco, que o público que vai ao meu show, que vai aos meus eventos, é um bando de mulher histérica gritando que eu sou gostoso. Não sabe nada. Nunca viu as mães que choram porque perderam seus filhos? Os garotos drogados que deixaram de ser? Nunca ouviram, sequer ouviram o testemunho de alguém que de repente foi curado de alguma depressão, porque ouviu uma palavra, porque ouviu uma música. Aí vem uma mentalidade infeliz dessa que nem sabe quem a gente é, que nos viu uma vez e que se sente no direito de dizer que vocês são um bando de desequilibrados. Não. É muito mais do que isso, meu amigo. Se você não viu o que verdadeiramente vale a pena dentro da música católica, dentro da música cristã, que o desrespeito não foi só comigo, com a música católica, com a música cristã. Venha ver as pessoas que são restauradas aqui. Ou as que estão em casa agora,
acreditando um pouquinho mais na vida, porque um dia ouviram a palavra do Padre Zezinho chegando através de uma música. O Padre Zezinho foi um padre moderníssimo para a sua época. Nunca vi o Padre Zezinho de clésima, mas nunca enxerguei o Padre Zezinho de outro jeito que não fosse padre. Alguém já enxergou o Padre Zezinho de outro jeito? Nunca. Posso assegurar por onde eu vou nesse Brasil afora. Ele é padre, a postura dele é de padre, a música dele é de padre, o trabalho dele é de padre, e ele lutou para ser padre e luta com todas as dificuldades, porque ele foi homem. Ele foi homem acima, na frente do tempo dele. Agora, o Padre Zezinho, com certeza, na época dele, Luiz, para ele dar conta da vida dele, ele precisou de amigos. É a sua luta agora, meu amigo, não é diferente. Nós somos todos iguais nessa luta. Eu tenho que me cercar de amigos que me lembram quem eu sou, que não me deixam desanimar quando invento, quando dizem verdades, quando invento, quando fazem luzes no cabelo da gente, que a gente nunca teve, põe dourados no cabelo da gente, coisa, eu nunca vi uma coisa mais diabólica nisso, gente. Você pegar uma fotografia de uma pessoa e desenhar raios dourados, né? Você me vê que toda semana, se alguma vez você viu isso em mim, eu estou louco. Mas é a vida, meu amigo. Luiz, a beleza de toda luta está em você reconhecer. Porque a dificuldade que o outro também lhe apresenta, lhe serve para crescer. Então tá bom. Eu vejo a luta e encaro. Não, o meu inimigo também me ajuda. O meu inimigo também me ensina a ser melhor. Você tira o que é desrespeito, o que é mentira para o lado e pega a boa crítica, aquilo que verdadeiramente pode nos colocar na verdade. Pronto, valeu. Então a amizade, Luiz, ela é fundamental para nós suportarmos as dificuldades da vida. E sobretudo para fazer isso que eu estou falando, para a gente lembrar quem a gente é. Recorde-se, você é um homem que quer ser feliz. Só dê atenção em quem estiver junto com você, lhe ajudando a ser também, a fazer esse projeto dar certo. Caso contrário, meu amigo, você vai desistir antes da hora. E nós não queremos, nós queremos que o seu projeto dê certo. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar para nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade? O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos para o mundo, o jeito como nós olhamos para as pessoas, o jeito como nós olhamos para nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder, Deus ganha no mundo. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez. Ele olha para as pessoas e diz assim naquele tempo: vinde a mim, todos vós que estáis pesados, todos vós que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados, todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha, a gente fica mais livre para amar, a gente fica mais livre para ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar.
Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama A Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização. Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele. Ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila, com todos os pesos que ele pudesse colocar ali, e ele se colocou a caminho, com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia. Por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado? E há uma cena bonita, quando já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada, ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda, em que ele está no desafio de subir um penhasco, que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo, porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco, precisando chegar até o final, só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento, é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa, desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas, tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse, ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele. Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo. Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo, que aquele fardo representava. E então, minha gente, querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo, que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo, ele resolve jogar fora. E é uma cena linda. Quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá, ele vai se libertando daquele fardo, até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Chora no desejo, quem sabe, de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse. Ou ele continuava se culpando, ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo, ou ele iria sobreviver. E ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente se liberta daquele peso, ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha, a vida não dá certo para nós. E como diz a música, eu sei que não é fácil falar de perdão.
E eu não estou falando do perdão ao outro, não. Porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro, a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo. E eu acredito cada vez mais nisso. Nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama. Nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa. Nós só poderemos continuar subindo o morro da vida, essa subida íngreme que chama viver, à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora, à medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso, um fardo sobre nós. Hoje mesmo, hoje você viveu tanta coisa, eu não sei se foram levezas, se foram pesos. Agora você pode escolher o que você permite que fique dentro de você. É sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida. Carregar inimigos é a mesma coisa. É você colocar gente pesada sobre você. Quando a gente não perdoa, a gente carrega os inimigos sobre os ombros. A coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros. Você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam? Se você entra dentro de um ambiente, se está cheio de amigo, mas se ali dentro tem um inimigo, você já perde a espontaneidade. É o peso no ombro. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena perdoar, porque o perdão nos liberta. Não carregue peso de inimizade sobre você. Pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena. Para que você vai pesar isso sobre os seus ombros se você pode viver mais leve? Às vezes outras pessoas têm o peso de escolhas erradas que fez na vida. Não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez, aí ela vai se culpando, vai se tornando uma pessoa infeliz e vai deixando de fazer o que queria fazer da vida para viver justamente o peso do que ela não queria. Joga fora. É sempre tempo para a gente recomeçar. Outro dia encontrei uma senhora que confessou para mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade. Eu achei bonito aquilo. Falei, mas por que a senhora escutou, ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade? Ela virou e falou assim, porque padre, uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem. Aquela música do Clube da Esquina, dos mineiros lá de Belo Horizonte, né? Porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Até coloquei uma história, que também é a partir dessa música, no meu novo livro. Aquela senhora aos 65 anos de idade, descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida. E ela disse para mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música. E ela tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade, ela começou a estudar piano. E uma excelente aluna. Veja bem, às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso. Mas de repente aquele desejo, quando colocado em prática, ele vira leveza. Pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior, porque ela jogou um peso e assumiu uma leveza. É o que a gente precisa fazer, minha gente. Julgar os pesos das nossas culpas, da nossa vida que não deu certo, e a gente recomeçar. E começar com leveza. É muito bom a gente andar leve. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fui para a França. Eu levei tanta mala, que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas. Às vezes estava numa estação de trem linda, eu não podia sair do lugar, gente. Amarrado na bendita da mala. Eram muitas. Hoje é diferente. Quando eu viajo, eu sei que eu preciso ir mais leve. Porque quando eu viajo mais leve, com menos bagagem, eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona. Às vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar.
A mesma coisa nós fazemos com a vida. Às vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas. E por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça, tão sem qualidade. Uma das regras do bem viver é estar constantemente preparado para aquilo que a vida vai lhe pedir. E eu sei que é muito fácil na vida a gente assumir uma postura de que nós seremos sempre carregados pelos outros. Eu acho que você convive com gente assim. Eu acho que você já passou pela experiência de ter que lidar com aquela pessoa que nunca faz a sua parte e sempre espera que nós façamos por ela. Já começou assim lá na escola, quando a gente tinha aquele grupo de trabalho, onde 2 ou 3 se dedicavam muito e o restante só colocava o nome. Quantas vezes nós somos escravizados assim? Às vezes até para sermos queridos. Em muitos momentos isso acontecia. E nós podemos reconhecer. Em muitos momentos nós carregamos os nossos chupins, porque a gente queria ter um pouco da amizade deles. Então fazer o trabalho por eles era uma forma da gente, uma ilusão, né? Uma bobagem. Mas quantas vezes na nossa vida nós precisamos conviver com quem não queria ter o trabalho do preparo? De alguma forma. E eu sei que religiosamente, muitas vezes nós fomos educados para entender que nós precisamos fazer pelos outros o tempo todo. Sim, eu acho que a vida é sempre uma experiência de doação, mas chega um momento em que você descobre que você não pode doar aquilo que não lhe permitirá chegar ao melhor de si. Coisas que eu não tenho como dividir. É meu. Eu me preparei para aquilo. Coisas que você não sabe, não pode, não deveria nunca dividir. Porque é o resultado do que você se empenhou. Eu sei que às vezes a cultura do preparo, ela é para poucos. Eu nunca me assustei com números dos que competem, por exemplo. Você vai fazer um vestibular, quantas vezes eu escutava isso? São 15 mil candidatos para cada vaga. Não é verdade. 90% das pessoas não estão se preparando. 90% das pessoas se limitam a um exercício de mediocridade absurdo. Um deslocamento com só 10% do óleo para chegar do outro lado. Só que na hora de fazer a prova, não adianta você querer dar o seu preparo para aquilo. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus falou naquela hora. Porque no primeiro momento pode dar a impressão de que Jesus está nos ensinando o dizê-lo. Algo que se coloca até contrário ao que ele nos ensinou. Que ele nos disse, não há prova maior do que dar a vida pelo próprio amigo. Tá bom, mas até na doação há um limite, porque é como você querer dar um remédio para um doente que já decidiu morrer. Há buscas que vão lhe colocar num estado de muita solidão, que você não tem como incluir o outro. É aquela velha história, o casamento ele só pode dar certo quando as duas partes lutam por ele. Não adianta a mulher levar a vida inteira a reserva do óleo do marido. Não adianta. Essa caminhada é pessoal. No amor entre duas pessoas dentro de uma casa, construindo uma família, a primeira coisa que se pede é isso.
equidade. Olha, somos diferentes. Vai ter momentos em que você vai estar mais fortalecido do que eu, mas nunca deixe de levar a sua reserva, tá? Não imponha sobre mim a responsabilidade de levar a reserva que lhe cabe levar. É disso que Jesus está falando. Cada um de nós precisa viver o seu preparo, porque nessa eternidade você não vai chegar acompanhado. Não. É um funil que vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, e ao final dele só passará você. Eu sei que às vezes nós temos uma mania terrível de gritar pela ajuda antes de termos nos ajudado. Quantas vezes as pessoas, sobretudo no meu caso, né, um padre, líder religioso que sou, por causa dessa construção cultural que nós muitas vezes somos também responsáveis por isso, que nós padres temos resposta para tudo, que nós temos solução para todos os problemas. Não temos. Eu não estou dando conta nem dos meus problemas. Quantas vezes eu quase naufraguei diante dos meus problemas? Eu não tenho essa postura pronta, nunca tive, não quero ter. Eu sou alguém que vive. Eu sou humano. Eu acredito em Deus, mas às vezes a minha fé em Deus não me segura, não é suficiente. Às vezes os meus recursos humanos são escassos. Por quê? Porque eu estou me projetando mal. Não estou levando óleo, não estou levando a reserva. Estou me dando mais do que eu posso me dar. Estou me oferecendo muito além das minhas medidas. Sim, porque Deus não pode retirar-nos das responsabilidades de nossas escolhas. Se eu escolho sair de casa com um óleo somente para a medida exata e não calculo que de repente possa haver um imprevisto, quantas vezes nas nossas relações familiares, então, meu Deus do céu, como isso acontece? E aí é seu irmão que olha para você, como se você tivesse culpa, como se você tivesse que assumir a responsabilidade de ele não ter sido prudente e ter feito a sua busca no dia a dia. Quantas vezes dentro dos nossos seios familiares as pessoas nos oprimem por causa disso? Primeiro porque nos olham como responsáveis por tudo aquilo que deu errado na vida delas. Ou, se não é nos olhando como responsáveis, ou como alguém que terá que necessariamente viver as consequências dos erros que eles cometeram. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser solidário. Não estou dizendo que o sofrimento do outro não venha nos impactar. Só que chega um momento que nós precisamos pegar essa sabedoria evangélica da diferenciação, que é um fato que nós aprendemos quando a gente começou a amadurecer. De acordo com a psicanálise, nos momentos que a gente menos diferencia o outro é a fase oral, que Freud dizia que é a tentativa que uma criança tem de incorporar o mundo pela boca. Tudo a criança morde. Ela grita. Ela é um poço de egoísmo. A criança, a gente tem essa leitura bonita, né? Evangélica, a criança é pureza. Não, a criança é um poço de egoísmo. Depois ela até amadurece para sair do egoísmo. Mas ela não sabe nem esperar a mãe dela chegar. Ela grita, ela urra, ela não quer saber se a mãe está com fome, se a mãe precisou ir ao banheiro. Quando ela tem a sua necessidade vital, ela entra em desespero, porque ela é egoísta. Não egoísta da maneira como nós podemos ser. Não, ela não tem nem responsabilidade sobre esse egoísmo dela. Faz parte do processo normativo, isso é normal. É normal a criança ser egoísta, mas o adulto não. Então, às vezes, nas nossas relações familiares,
nas nossas relações mais próximas, as pessoas nos interpretam de forma imatura, sim, como se nós fôssemos uma extensão delas, como se não pudesse mais fazer a capacidade da diferenciação. Eu sou eu, você é você. Nós fizemos escolhas diferentes, embora a gente tenha tido oportunidades muito parecidas, ou não. Pode ser que eu tenha tido muito menos oportunidade que meu irmão e tenha escolhido melhor que ele. Pode ser que ele tenha tido um monte de boas oportunidades e escolheu a pior parte. Escolheu morar na pior versão de si mesmo. E eu levo essa responsabilidade. Eu preciso assumir as consequências dos erros dos outros. Mas, lamentavelmente, em muitos momentos do discurso religioso, isso nos foi imposto como uma obrigação. Você tem a obrigação de levar os outros nas costas. Não é assim. O Evangelho nos propõe uma relação madura com tudo isso. Tá bom, vamos analisar. Você está nesse sofrimento por quê? Porque talvez na hora de evitá-lo, você preferiu não evitá-lo. Tá bom, mas eu continuo aqui. Só que com uma diferença. O sofrimento é seu. Eu não tenho como assumir. Porque senão, eu vou começar a lhe dar aquilo que eu não tenho mais. Ou eu vou começar a retirar das minhas reservas e vou prejudicar aquilo que eu não posso, em hipótese alguma, prejudicar e deixar de cuidar. É a minha dignidade. Quando a gente dá o nosso óleo e a gente se priva de chegar, nós fazemos a matemática mais simplória. Talvez o caminho mais fácil, o senso comum, que algumas pessoas podem até chamar de egoísmo. Não. Na perspectiva de Jesus, isso é prudência. Prudência. Um exemplo simples. Nós temos uma pessoa que nós amamos muito. E ela quer nos levar por uns caminhos que a gente sabe que não são bons. Ah, vamos comigo, seja meu companheiro, eu não quero ir lá sozinho. Não, se você me ama e está me propondo ir a um lugar que não lhe fará bem também, que amor é esse? Que amor é esse? Então eu acho que é o contrário. Sou eu que lhe devo lhe convencer de não ir. Por amor a nós. Por amor à nossa realidade. Por amor à nossa situação. Se vai fazer mal para você, por que eu tenho que ir? Não seria mais fácil eu lhe convencer a não ir? E assim nós não nos fazemos mal. Prudência é o que Jesus recomendou. Uma prudência que nos coloca na construção de reservas. Eu preciso ter reservas para o amor, eu preciso ter reservas para a paciência, que se esgota fácil. Eu preciso ter reserva de justiça. Toda e qualquer oportunidade que eu puder ser justo, eu quero ser. Porque eu sei que eu estou aplicando a justiça neste momento e estou construindo uma reserva dentro de mim. Para que no momento em que eu ficar tentado a ser injusto, a reserva fale mais alto. A minha solidariedade, por exemplo, ela é escassa. Eu tenho muito mais facilidade de olhar para mim e para as minhas necessidades. Você é a mesma coisa. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de ser solidário, de maneira que a solidariedade não lhe faça ferir a prudência de dar o que você não pode dar, de oferecer o que você não pode oferecer, de colocar em risco aquilo que você não pode colocar em risco, então eu vou ser solidário.
É porque o que Jesus está propondo nesse evangelho de hoje é muito desafiador. Ele está dizendo: não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação tentando salvar alguém. Acontece demais. O que está perdido nos leva junto. Tão mais fácil o que está perdido fazer muitos outros ficarem perdidos do que o que está salvo resgatar os que estão perdidos. Então, não abra mão, não negocie aquilo que você sabe que trará condenação na sua vida. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.